Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Tainá. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam em casa, como determina as regras do isolamento social. Eu sei que é difícil a gente ficar em casa, né, todo esse tempo, mas é importante que a gente saiba que é a única maneira que a gente tem para poder vencer essa batalha contra o coronavírus, né? Então é isso que determina, né? E é isso que a gente tem que fazer, tá certo? Bom, começa agora a nossa aula de história, tá? Eu gostaria de tocar em alguns pontos que a gente já viu em sala de aula, retomar alguns assuntos que a gente já viu lá em sala de aula, e eu acredito que vocês vão se lembrar, tá certo? Então, qual é o assunto que a gente está tratando no nono ano nesse momento? A gente está falando sobre república. República no Brasil. O que é república, professor? República, Gabi e Tainá, é uma forma de governar uma nação, um país. Tá? Então, a gente está vendo desde o primeiro momento que o Brasil passou a ser governado como uma república. Então, quando o Brasil se tornou independente, né? Vocês lembram? Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil? Então, o dia que o Brasil tornou-se independente foi no dia 7 de setembro de 1822. Daqui 2 anos vão fazer 200 anos que o Brasil é um país independente. Quando o Brasil se tornou independente, o Brasil ele era um império. Então ele tinha um imperador que governava o Brasil. Então a forma de governo, quando o Brasil se tornou independente em 1822, era a forma de governo era o império. Então é por isso que nós tínhamos um imperador. Hoje a gente tem imperador? Não, hoje a gente não tem imperador. Isso significa que a nossa forma de governo é outra. Nós não somos mais um império. Então o que é? O que nós somos? Então nós somos uma república. Então o nome do Brasil, o nome oficial do Brasil, né? Então o nome do Brasil, professor, qual que é o nome do Brasil? O nome do Brasil é Brasil, mas existe um nome oficial. E o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial da nossa nação, do nosso país. Então isso já diz o nome oficial que nós somos uma república. Antes de ser uma república, nosso nome oficial era Império do Brasil. E isso durou até 1889. Então, de 1882 até 1889, o Brasil foi um império. É a partir de 1889 que nós somos então uma república, tá? Então o nosso país, aqui ó, uma fotinha do nosso país, né? Esse aqui é o mapa, você sabe, claro. Esse aqui é o mapa da América do Sul, né? Toda a América do Sul. Então você está vendo toda a América do Sul. E aqui é o nosso país. Então o nosso país, o Brasil, tá bem aqui, ó, tudo isso aqui. Você percebe que de longe o nosso país é o maior país da América do Sul, né? Então o nosso Brasil, hoje o nosso Brasil, a forma de governo do nosso Brasil é o quê? Uma república. E aqui na minha mão eu tenho opa, esse aqui é da minha filha. Esse aqui é o Bingo e o Rolho, um desenho que ela gosta de assistir. Imprimi aqui desse lado, ó. Aqui na minha mão eu tenho um quadro. E esse quadro chama a Proclamação
A proclamação da República. Tá? Então esse aqui é um quadro que foi pintado foi feito por um pintor muito famoso no Brasil. O nome dele é Benedito Calixto. E ele pintou essa tela em homenagem ao momento que a República foi proclamada no Brasil em 1889. Vou deixar mais pertinho para você ver. Aqui, esse é o quadro. Então você vê aí pessoas em cima do cavalo e num desses cavalos, lá no centro, está a figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Quem é esse? Esse cara que está aqui do meu lado, esse cara, ele foi o primeiro presidente do Brasil. Então foi ele quem proclamou a República, né? Ele era a figura principal no momento da proclamação da República. Sozinho? Ele fez tudo isso sozinho? Não. Ele representava apenas uma parte daqueles brasileiros que queriam o fim do Império e o início da República. Então ele fazia parte do exército. O exército, ele queria o fim do império. Quem mais, professor? Os cafeicultores. Pessoas que eram muito ricas naquela época eram os cafeicultores, os plantadores de café. Eles também queriam que o Brasil se transformasse numa república. Tá? E então eles se juntou-se o exército e as pessoas mais ricas do Brasil, que são os cafeicultores, e eles então proclamaram a República. E como o Deodoro da Fonseca ele era o personagem principal nesse momento, ele então ocupa a cadeira de presidente do Brasil, o primeiro presidente do Brasil. Então você sabe, você já deve ter passado aqui na rua Deodoro da Fonseca. Você sabe, lembra qual é essa rua, Marechal Deodoro da Fonseca? É aquela rua do Mercadão. É a rua ali da sorveteria Shalom. O que mais que tem na rua Marechal Deodoro? Tem uma drogaria da Catedral, tem a Barão Calçados, tudo isso está nessa rua Marechal Deodoro da Fonseca. Se você for para outras cidades no Brasil, se você for para São Paulo, se você for para Cândido Mota, se você for para cidades, né, Presidente Prudente, você vai notar que nessas cidades também tem rua que tem esse mesmo nome, devido à importância desse personagem na história do Brasil. Então os nomes das nossas ruas, geralmente elas contam a nossa história. Aqui em Assis mesmo tem a rua Marechal Deodoro da Fonseca e também tem a rua 15 de novembro. Mas o que tem a ver a rua 15 de novembro com a proclamação da República? É que a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Então, em muitas cidades do Brasil também vai ter lá, como aqui em Assis, tem ruas também que tem esse mesmo nome, Rua 15 de Novembro. Então, os nomes de ruas nas nossas cidades, né, ela conta ou a história da nossa nação ou a história da nossa cidade. Então, claro, tem muitas ruas em Assis que só vai ter esse nome de rua aqui em Assis, porque faz parte da história de Assis. Mas no caso de Marechal Deodoro da Fonseca, no caso de Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente no Brasil, esses nomes vão estar presentes na maior parte das cidades brasileiras, porque eles fazem homenagem a esses personagens que, como eu disse, são personagens que são considerados heróis. Então eles fazem essa homenagem a essas figuras importantes da nossa história, certo? Então, primeiro, vamos fazer lá uma revisão do que eu já disse até agora. O Brasil, em determinado momento de sua história, se transforma numa república. República é a forma de governo. Então, em
Quando que foi isso, professor? Isso começou no dia 15 de novembro de 1889. E nós somos república até hoje. Então, por isso que no Brasil nós temos um presidente. Então, o presidente é o cargo daquele que governa, o maior cargo daquele que governa o país. E antes disso? Antes disso, nós tínhamos uma outra forma de governo, que era o império. Então, quando você se lembra, quando você ouvir falar, por exemplo, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, você vai estar falando sobre o Brasil Império, que era uma outra forma de governo, diferente dessa que nós temos, que é a República no Brasil. Correto? Entendido? Estamos claros por aqui? Bom, então a gente aprendeu também que o início da República no Brasil foi a soma da vontade de dois grupos muito importantes para o Brasil, que era o exército e a elite do café. Aquelas pessoas que eram as mais ricas no país naquele momento. Por que, professor, que eles eram as mais ricas? Porque o café era o produto que o Brasil mais vendia para o mundo. Então é por isso que eles tinham tanto dinheiro. Eu só vim aqui, tá? Essa aqui é minha filhotinha. Dá um oi lá, Mayara. Oi. Essa aqui é minha Eu só fofuquinha. vim pra te mostrar os meus golpes novos. Tá, eu vou parar aqui um minutinho, porque eu vou ver os golpes novos que ela tem aqui pra mim aqui. Vou ver. Minutinho só. Já volto, hein? Não sai daí. Bom, já vi os golpes novos aqui, muito interessante. Bom, voltando, né? Me perdoe, mas trabalhar em casa tem dessas coisas também, dessas surpresas. Bom, então a gente estava falando que o café era o produto que o mundo todo comprava, e isso fazia desses produtores de café pessoas muito importantes no Brasil, muito ricas. E essas pessoas, elas queriam também, além do poder econômico que eles tinham, porque elas eram muito ricas, elas queriam também o poder político. Então elas se associam ao exército brasileiro e então em 1889, em 15 de novembro, eles destituem, tiram do poder o imperador do Brasil, que era Dom Pedro II, obriga a sua família a sair do Brasil, né? Dom Pedro II, filho, os parentes mais próximos, eles são obrigados a sair do Brasil e então ocupa o lugar daquele que governa o Brasil um presidente. Então acaba o império. Então acaba o império e começa uma nova fase da nossa política, que é a república. Na república nós não temos um imperador, nós temos um presidente. Hoje nós temos um presidente. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu tenho hora que eu acho que a gente não tem presidente. Não, mas na verdade nós temos um que ocupa a cadeira de presidente. Tá lá. Tá, então é por isso que nós temos uma república. Tá? E o fato daquele que ocupa a cadeira ter sido eleito pelo povo, então isso significa que nós vivemos numa república democrática. Democrático significa que a pessoa que está lá ocupando a cadeira foi eleita pela maioria daqueles que votaram na última eleição. Pois é. Pois bem, então essa é a nossa história. A história que então que o Brasil, quando se torna independente, ele se torna independente como um império. E isso vai até 1889. E depois disso o Brasil se transforma numa república.
Tá? Então, assim, e essa fase que nós estamos estudando da República do Brasil, ela vai de 1900 e 1800, perdão, 1889 até 1930. Essa é a primeira fase da nossa República e é conhecida como República Velha. Então nós, os historiadores, nós chamamos esse período, né, e esse período está é colocado nos livros de história, é chamado então de República Velha, ou Primeira República. Você vai também, ela tem um apelido, que é República do Café com Leite. E ela recebe esse nome, Gabi e Tainá, ela recebe esse nome justamente por quê? Porque nessa época aconteceu de que muitos presidentes paulistas ocupavam a cadeira de presidente e também muitos presidentes mineiros. Havia um acordo e aí eles davam um jeitinho e que só presidente de São Paulo e presidente de Minas Gerais que ocupavam a cadeira de presidente. E por que o café? Por quê? Porque era aqui o estado de São Paulo era o estado que mais produzia café. E Minas Gerais era o estado que tinha a maior criação de gado leiteiro, que produzia muito leite. Então, isso fez com que essa nossa república, essa primeira república... Ó, tem um cachorro aqui, ó. Vem cá, Dobby. Vem cá ver. Dá um oi aqui também. A Mayara já deu um oi. Vem aqui, dá um oi aqui. Sobe aqui. Vem aqui, Dobby. Ah, ele tá com vergonha de aparecer pra vocês. Vem aqui, Dobby. Ele tá com vergonha. Ele não quer aparecer. Não quer aparecer o Dobby aqui, Dobby. Agora eu tô quase ganhando beijo na boca. Então, como eu estava dizendo, Minas Gerais era o estado que mais produzia leite. Então, como tinha essa alternância de presidentes que ora eram presidentes de Minas Gerais ou de São Paulo, então ficou conhecida como a República do Café com Leite. Entendeu? Espero que sim. Eu vou fazer essa perguntinha para vocês. Por que a República Velha era conhecida como a República do Café com Leite? Era conhecida porque na maior parte da história dessa república, que vai de 1889 até 1930, a maior parte dos presidentes eram de São Paulo ou de Minas Gerais. São Paulo representava a economia leiteira e São Paulo representava a economia do café e Minas Gerais a economia leiteira. São Paulo, café, Minas, o leite. São Paulo no poder, café, Minas no poder, na presidência, o leite. Café com leite. Ficava trocando um outro e é por isso que essa república recebe esse apelido de República do Café com Leite. Bom, então o que nós aprendemos nessa aula de hoje? Aprendemos que o Brasil ele é uma república. A forma de governo do Brasil é uma república e essa república começou em 1889. Se ela começou em 1889, quanto tempo faz que o Brasil é uma república? Boa pergunta. É uma pergunta que envolve matemática. Eu vou deixar para vocês descobrirem quanto tempo faz que o Brasil é uma república, tá bom? Então vocês vão fazer a continha lá que tem que ser feita para descobrir quanto tempo faz. Qual é a idade da República no Brasil? Tá? Então essa é a nossa perguntinha de hoje. Também, o que mais nós aprendemos? Aprendemos que antes do Brasil ser uma república, o Brasil era um império, governado por imperadores. E é só a partir da proclamação da república que nós passamos a ter presidentes. Aprendemos também que o Brasil é uma república democrática. Por quê? Porque o presidente que ocupa o lugar de presidente foi eleito pelo voto popular. Bom, que mais que a gente pode falar que a gente aprendeu hoje? Aprendemos que a primeira fase da república é conhecida como República Velha. Que mais? Podemos aprender também, podemos dizer que aprendemos que essa república era também conhecida como a República do Café com Leite, porque se alternavam no poder presidentes ora de São Paulo, ora de Minas Gerais. São Paulo era o maior produtor de café
enquanto Minas Gerais era o maior produtor de leite. Bom, então essa nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fala, ó, professor, tá bom? Se vocês não gostaram, fala para mim aquilo que vocês não gostaram. E se vocês não entenderam alguma coisa da minha aula, pode mandar um áudio para mim que eu vou responder vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, estou com saudade de vocês e logo isso tudo vai passar, tá certo? Temos que ter fé. Um forte abraço, fica meu forte abraço aqui para vocês e até a próxima. Valeu, Gabi, valeu, Tainá.